Existe uma frase de Eckhart Tolle que faz seu corpo tremer, antes mesmo da sua mente entender o porquê. Frase de apenas 6 palavras. 6 palavras que fazem o ego entrar em pânico total. E se você já sentiu aquele aperto no peito, aquele frio na espinha quando ouve certas verdades profundas, você vai entender perfeitamente o que eu tô falando. Mas antes de revelar essa frase, preciso te contar algo que poucos sabem. Algo que os outros canais não têm coragem de admitir. A resistência que você sente não é acidental. Não é um defeito. É um mecanismo de sobrevivência do ego tão poderoso que pode literalmente fazer você sair correndo de uma conversa espiritual. E hoje, você vai descobrir não apenas qual é essa frase, mas por que seu corpo reage como se estivesse sendo atacado quando ela é pronunciada. Respire fundo, porque o que vou compartilhar com você nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você entende sua própria resistência espiritual. Você já percebeu como algumas verdades espirituais causam uma sensação física desagradável? Aquela sensação de que algo está se quebrando dentro da sua mente, como se um espelho tivesse rachado ao meio? Não é imaginação sua. Neurocientistas descobriram que quando o ego percebe uma ameaça à sua estrutura, ele ativa os mesmos circuitos neurais do medo físico. Como se uma parte primitiva do seu cérebro confundisse uma verdade espiritual com uma ameaça existencial. Como se uma cobra gigante estivesse engolindo seu interior. E Eckhart Tolle sabia disso. Ele sabia que certas frases funcionam como chaves que abrem portões que o ego mantém trancados há décadas. Mas esses portões rangem, eles resistem. E quando você força a abertura, o barulho é ensurdecedor. A frase que vou revelar é uma dessas chaves. Mas tem um detalhe que ninguém te conta. Essa frase só funciona se você estiver realmente pronto. Se você não estiver, não sei por que você sabe mais dessa. Ela vai ricochetear na sua mente como uma pedra jogada contra um muro de concreto armado. E como você sabe se está pronto? Simples. Se ao ouvir a frase, sua primeira reação for "isso não faz sentido" ou "é fácil falar", você ainda não tá. Mas se ao ouvi-la, você sentir aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo dentro de você está desabando, parabéns. Você está no lugar certo. Porque a verdade é esta: o ego não luta contra mentiras. Ele luta contra verdades que o ameaçam. E esta frase que vou revelar, ela é uma dessas verdades que cortam tão fundo no ego que ele prefere te fazer sentir dor física do que aceitar o que está sendo dito. Vou fazer um teste com você agora. Vou contar 3 histórias reais de pessoas que ouviram essa frase. E quero que você preste atenção nas reações do seu próprio corpo enquanto eu conto. A primeira história é de uma mulher de 45 anos, executiva bem-sucedida. Ela estava assistindo a um vídeo de Tolle no YouTube. Era uma terça-feira qualquer. Ela ouvia enquanto trabalhava. De repente, Tolle pronuncia a frase. Ela parou de digitar. Sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Suas mãos começaram a suar. E pela primeira vez em anos, ela sem saber o porquê. Mais estranho, ela nem tinha prestado atenção conscientemente no que ele havia dito. Algo dentro dela tinha ouvido e tinha entendido. A segunda história é ainda mais intensa. Um homem de 32 anos estava em um sebo, folheando um livro de Tolle. Leu a frase por acaso. Imediatamente fechou o livro, colocou de volta na prateleira e saiu do sebo correndo. Literalmente correndo. Ele me contou depois que sentiu como se tivesse olhado para um abismo. E o abismo tinha olhado de volta. Levou 3 meses para ele voltar àquele sebo. Quando voltou, comprou o livro e sua vida nunca mais foi a mesma. E a terceira história, bem, essa pode ser a sua, porque eu vou pronunciar a frase agora. E sua reação vai me dizer exatamente em que estágio da sua jornada espiritual você está. Mas antes,
Deixe-me explicar por que essa frase em particular tem esse poder. Tolle não era apenas um professor espiritual. Ele era um mestre da linguagem da consciência. Ele sabia que certas combinações de palavras funcionam como códigos que desbloqueiam partes adormecidas da nossa percepção. E essa frase específica é para atingir o ponto mais vulnerável do ego, o ponto onde toda a sua estrutura de defesa se apoia. É como encontrar a peça central de um castelo de cartas. Toque nela e tudo desmorona. Mas aqui está o que é genial. A frase não destrói o ego através de um ataque. Ela simplesmente revela uma verdade tão óbvia que o ego não consegue negá-la. E é justamente essa impossibilidade de negação que o faz entrar em colapso. Como se alguém acendesse uma luz em um quarto onde você pensava que estava sozinho. E de repente você percebesse que havia uma multidão observando você. A sensação é de exposição total. E é exatamente isso que o ego mais teme: ser visto, ser reconhecido, ser desmascarado. Agora, você pode estar se perguntando, mas qual é essa frase afinal? E eu entendo sua impaciência, mas preciso te preparar mais um pouco. Quando eu disser essas 6 palavras, não vai haver volta. Uma vez que você ouvir, uma vez que realmente compreender o significado profundo, você não consegue mais desaprender. Como descobrir que Papai Noel não existe. A inocência se vai para sempre, mas a liberdade que vem depois é incomparável. Deixe-me contar o que aconteceu comigo na primeira vez que ouvi essa frase. Eu estava passando por um dos períodos mais difíceis da minha vida. Tudo parecia estar desmoronando. Relacionamentos, carreira, saúde. Era como se o universo tivesse conspirado contra mim. E então, em um momento de desespero total, me deparei com essa frase. Senti raiva. Uma raiva profunda, visceral. Ousava dizer algo tão insensível. Mas a raiva não durou muito. Porque por baixo da raiva havia reconhecimento. Uma parte muito pequena de mim sabia que ele estava certo. E essa pequena parte sussurrava: você sempre soube disso. Você só fingiu que não sabia. Foi quando eu entendi por que o ego luta tanto contra essa frase. Não é porque ela é falsa, é porque ela é verdadeira demais. E verdades assim, verdadeiras demais. Elas queimam como ácido quando fazem contato com as mentiras que contamos para nós mesmos. Você está pronto para sentir essa queimadura? Porque vou contar para você agora não apenas qual é a frase, mas também como usá-la como uma ferramenta de transformação radical. Como transformar essa resistência em combustível para sua iluminação. Mas primeiro um aviso. Esta frase vai contra tudo que nossa cultura nos ensinou sobre sofrimento. Vai contra a nossa necessidade de sermos presas das circunstâncias. Vai contra a nossa crença de que merecemos simpatia pelos nossos problemas. E se você não está pronto para questionar essas crenças fundamentais, talvez seja melhor parar por aqui, porque depois que você ouvir, depois que realmente absorver, você não vai mais conseguir usar suas circunstâncias como desculpa. Você não vai mais conseguir se esconder atrás do papel de vítima. E isso pode ser aterrorizante, mas também pode ser a coisa mais libertadora que já aconteceu com você. A escolha é sua. Você quer continuar vivendo na ilusão confortável de que suas circunstâncias externas controlam seu estado interno? Ou você quer descobrir a verdade que pode te libertar de uma vez por todas? Se você escolheu a segunda opção, então respire fundo, porque aqui vem a frase. A frase que Eckhart Tolle pronuncia com uma simplicidade devastadora. Frase que faz terapeutas tremerem e gurus ficarem sem palavras. A frase que pode desmontar décadas de condicionamento em 6 palavras. Você está pronto? Você não é vítima das circunstâncias. Pare. Leia novamente. Você não é vítima das circunstâncias. Sentiu algo se mexer dentro de você?
talvez um desconforto, uma irritação, uma vontade de discordar imediatamente. Essa é a reação do ego. E está entrando em modo de defesa porque reconhece uma verdade que pode destruir toda a sua estrutura de justificativas. Espere. A frase completa é ainda mais poderosa. Você não é vítima das circunstâncias, você é as circunstâncias. Agora sim, agora você sentiu o impacto total, porque essa segunda parte, ela corta ainda mais fundo. Ela não apenas remove sua desculpa favorita, ela revela uma responsabilidade tão radical que a maioria das pessoas prefere rejeitar completamente do que considerar. Você é as circunstâncias. Não que você criou suas circunstâncias conscientemente, não que você atraiu seus problemas através de pensamento positivo. Isso seria apenas mais uma fantasia do ego. Não. Você é as circunstâncias no sentido mais profundo possível. Suas circunstâncias externas são um reflexo perfeito do seu estado interno. Elas são a materialização no mundo físico dos conflitos, resistências e padrões inconscientes que você carrega dentro de si. E se você é as circunstâncias, então você também pode transformá-las. Não mudando o mundo externo primeiro, mas transformando o mundo interno que está criando continuamente sua realidade externa. Esta é a verdade que o ego não suporta ouvir, porque ela remove de você o direito de ser uma vítima, remove sua permissão para culpar outros, culpar o passado, culpar a sociedade, culpar Deus. E sem essas desculpas, quem você é? Essa é a pergunta que aterroriza o ego, porque sem suas histórias de vitimização, sem suas justificativas, o ego não tem substância. Ele simplesmente desaparece. E do outro lado desse desaparecimento está sua verdadeira natureza. Mas para chegar lá, você precisa primeiro atravessar o vale da responsabilidade radical. Você precisa olhar para cada área da sua vida onde você se considera vítima e perguntar: como eu sou isso? Como meus padrões internos estão criando essa situação? É um processo brutal, porque significa parar de culpar e começar a assumir. Significa parar de reclamar e começar a transformar. E a maioria das pessoas não está pronta para isso. É por isso que quando Toll pronuncia essa frase em palestras, você pode literalmente sentir a tensão no ar. Pessoas se mexendo desconfortavelmente nas cadeiras, algumas levantando e saindo. O ego delas está gritando: isso é crueldade, isso é insensibilidade. Como ele pode dizer que uma pessoa com câncer não é vítima das circunstâncias? Mas Toll não está sendo cruel, está sendo libertador. Porque enquanto você se vê como vítima das circunstâncias, você está preso a elas. Você se torna refém dos seus problemas, escravo das suas limitações. Mas no momento em que você reconhece que você é as circunstâncias, nesse momento, você também reconhece seu poder de transformá-las. Não através de força de vontade, não através de pensamento positivo, mas através da transformação da consciência que está criando essas circunstâncias. E como você faz isso? Primeiro, você para de resistir ao que é, porque resistência é o que mantém as circunstâncias presas no lugar. É como tentar empurrar água. Quanto mais você luta contra ela, mais ela te segura. Segundo, você começa a observar os padrões internos que estão se manifestando externamente. Você tem problemas financeiros recorrentes? Olhe para sua relação interna com abundância, segurança, merecimento. Você vive relacionamentos tóxicos? Examine os padrões internos de amor próprio, limites, necessidade de aprovação. Você tem problemas de saúde crônicos? Investigue as emoções não processadas, o estresse interno, a relação com seu próprio corpo. Terceiro, você trabalha na transformação desses padrões internos não através de força, mas através de consciência. Você os observa sem julgamento. Você os aceita como parte da sua experiência humana atual. E nessa aceitação,
Eles começam naturalmente a se dissolver. Um processo que requer paciência, porque seus padrões internos foram criados ao longo de anos, às vezes décadas. Eles não vão mudar da noite para o dia, mas eles vão mudar. E quando mudarem, suas circunstâncias externas vão mudar junto, não como mágica, mas como consequência natural da transformação da consciência que está criando sua realidade. Esta é a promessa que está embutida na frase de Tolle. Não a promessa de que a vida será fácil, mas a promessa de que você não é powerless diante dela, que você não é um pedaço de madeira jogado no oceano das circunstâncias. Você é o oceano. E oceanos podem mover montanhas. Mas existe um último segredo sobre essa frase que poucos descobrem. Um segredo que apenas aqueles que realmente integraram essa verdade conhecem. E é esse segredo que pode acelerar sua transformação de anos para meses, de meses para semanas. Mas para descobrir esse segredo, você precisa primeiro fazer algo que vai contra todos os seus instintos. Você precisa agradecer pelas suas circunstâncias mais difíceis. Eu sei como isso soa absurdo. Como pode agradecer por problemas, por dor, por limitações? Mas aqui está a verdade profunda. Suas circunstâncias mais desafiadoras são seus maiores professores. Elas estão te mostrando exatamente onde você ainda não é livre. Onde você ainda está identificado com padrões limitantes. Onde você ainda precisa crescer. E se você conseguir olhar para elas não como problemas para serem resolvidos, mas como informações para serem integradas, tudo muda. Suas circunstâncias deixam de ser seus inimigos e se tornam seus aliados no processo de iluminação. Mas isso requer uma mudança radical de perspectiva. Uma mudança que só é possível quando você verdadeiramente aceita que você não é vítima das circunstâncias, que você é as circunstâncias e que, como criador delas, você também pode transformá-las. Agora eu sei que sua mente está provavelmente a mil objeções girando na sua cabeça, 1000 exemplos de situações onde isso não se aplica, 1000 formas de resistir ao que você acabou de ouvir. E isso é exatamente a prova de que a frase está funcionando. O ego está em pânico total. Ele está buscando qualquer forma de manter sua narrativa de vitimização intacta, se agarrando a ela como se fosse uma tábua de salvação num mar tempestuoso. Mas e se por apenas um momento você silenciasse essas objeções? Se por apenas um instante você considerasse a possibilidade de que Eckhart Tolle está certo? O que mudaria na sua vida se você realmente aceitasse que você não é vítima das suas circunstâncias? Como você se relacionaria com seus problemas? Como lidaria com aquela conta que não para de crescer? Com aquele parente que te suga a energia? Com a frustração diária no trânsito caótico? Como você se relacionaria com outras pessoas? Com seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho? Será que você deixaria de se sentir tão injustiçado? Tão incompreendido? Como você se relacionaria consigo mesmo? Com sua própria vulnerabilidade, suas inseguranças, Você se libertaria das correntes do passado? Essas perguntas, elas contêm o poder de revolucionar sua existência inteira. Mas perguntas sozinhas não transformam. Elas apenas abrem a porta. Para atravessar essa porta, você precisa de algo mais. Você precisa de coragem. A coragem de olhar para cada situação difícil da sua vida e perguntar: como eu contribuí para criar isso? Que parte de mim está se manifestando através dessa circunstância? E antes que você pense: mas e se eu realmente fui vítima de algo terrível? Deixe-me ser muito claro. Eckhart Tolle não está dizendo que você causou conscientemente tudo o que te aconteceu. Não está dizendo que uma criança é responsável pelo abuso sofrido. Não está negando que injustiças reais existem neste mundo cruel e injusto. O que ele está dizendo é algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Ele está dizendo que sua relação interna com o que aconteceu com você. Essa relação é sua responsabilidade.
E é através dessa relação interna que você pode transformar até mesmo as experiências mais traumáticas em portais de crescimento. Deixe-me mostrar como isso funciona na prática. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Antônio. Antônio havia sido traído pela esposa após 20 anos de casamento. Ele estava consumido pela raiva, pela autocompaixão, pelo senso de injustiça. E tinha todo o direito de se sentir assim. Mas quando ele ouviu essa frase de Eckhart Tolle, algo dentro dele clicou. Não imediatamente, levou meses, mas eventualmente ele começou a se perguntar: como eu sou essa traição? No começo, a pergunta o enfurecia ainda mais. Como ele poderia ser responsável pela escolha dela de traí-lo? Mas, aos poucos, ele começou a ver padrões. Padrões dolorosos, como facas fincadas em seu coração. Ele viu como havia se desconectado emocionalmente anos antes. Como havia se tornado crítico e distante. Como havia parado de nutrir não apenas o casamento, mas também a si mesmo. Como se tivesse deixado uma planta a secar sob o sol escaldante. Ele viu como sua necessidade de controle havia criado uma atmosfera sufocante no relacionamento. Como seu medo de vulnerabilidade havia construído paredes que eventualmente os separaram. Paredes de tijolos, imponentes e frias, sem janelas para a luz do amor. E aqui está o que é extraordinário. No momento em que ele reconheceu esses padrões, ele parou de ser vítima da traição. Não porque a traição se tornou ok. Não porque ele passou a aprovar o que ela fez, mas porque ele recuperou seu poder. Ele viu que se seus padrões internos haviam contribuído para criar essa situação, então ele poderia mudar esses padrões e criar algo diferente no futuro. E foi isso que ele fez. 6 meses depois, ele estava em um relacionamento completamente novo. Não apenas com uma nova pessoa, mas com uma nova versão de si mesmo. Uma versão que sabia como ser vulnerável sem perder força. Que sabia como nutrir um relacionamento sem se perder nele. A traição, que havia sido a pior coisa que já lhe aconteceu, se tornou o catalisador para a melhor transformação da sua vida. Isso é o que acontece quando você para de ser vítima das circunstâncias e reconhece que você é as circunstâncias. Mas tem um passo ainda mais profundo, um passo que pouquíssimas pessoas conseguem dar. É esse passo que separa aqueles que apenas entendem intelectualmente essa verdade daqueles que realmente a vivem. Esse passo é o que Eckhart Tolle chama de aceitação radical. Não resignação, não passividade, mas uma aceitação tão profunda das suas circunstâncias atuais que você para completamente de lutar contra elas. E quando você para de lutar contra as suas circunstâncias, algo mágico acontece. Elas começam a se transformar. Não através do seu esforço, não através da sua força de vontade, mas através de uma inteligência superior, que emerge quando você se alinha com o que é, ao invés de lutar contra o que é. Deixe-me explicar como essa aceitação radical funciona. Imagine que você tem um problema financeiro grave, dívidas acumuladas, dinheiro curto, perspectivas limitadas. A sensação de estar preso em uma teia de aranha, sem saída. A ação normal seria pânico, ansiedade, uma busca desesperada por soluções externas. Mas a aceitação radical significa algo diferente. Significa olhar para a sua situação financeira e dizer: isso é o que é agora. Isso é perfeito para onde eu estou no meu crescimento. Isso está aqui para me ensinar algo essencial. E então, ao invés de lutar contra a situação, você se pergunta: o que essa situação está tentando me ensinar? Que parte de mim precisa crescer para transcender isso? Talvez seja a sua relação com a segurança. Talvez seja a sua capacidade de receber abundância. Talvez seja a sua necessidade de provar valor através do sucesso material. E quando você trabalha nessa parte interna, quando você realmente transforma esses padrões profundos, sua situação externa
começa a mudar. Não porque você atraiu dinheiro, mas porque você se tornou uma pessoa diferente. Uma pessoa que vibra em uma frequência diferente. Uma pessoa que toma decisões diferentes. Se relaciona diferente com oportunidades. Tem uma energia diferente ao redor de dinheiro. E o universo responde a essa nova frequência. Isso não é pensamento mágico. É física quântica emocional. Você é um campo de energia. Suas crenças, emoções, padrões internos, tudo isso emite uma frequência específica. E essa frequência atrai experiências que são compatíveis com ela. Molde a frequência interna, e você muda inevitavelmente a experiência externa. Mas aqui está o truque que ninguém te conta. A mudança externa geralmente não acontece da forma que você espera. Você pode estar trabalhando nos seus padrões financeiros esperando que sua situação atual melhore, mas ao invés disso, você pode receber uma oportunidade completamente nova, ou conhecer uma pessoa que abre portas inesperadas, ou ter uma ideia que transforma tudo. O universo tem uma criatividade infinita para nos dar o que precisamos, mas raramente da forma que nossa mente linear imagina. Por isso a aceitação é tão crucial. Porque quando você aceita as suas circunstâncias atuais, você para de tentar controlar como a transformação deve acontecer. E isso permite que soluções muito mais elegantes e poderosas surjam. Deixe-me contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Uma mulher que conheço estava presa em um emprego que odiava há 5 longos anos. Ela tentava escapar, mas toda oportunidade que surgia ou não dava certo, ou não era o que ela realmente queria. A frustração corroía sua alma. A amargura se instalava como uma sombra persistente, sentindo-se uma presa das circunstâncias econômicas. Até que ela ouviu uma frase transformadora de Eckhart Tolle. Uma frase que a fez parar e refletir. Começou a se perguntar: como eu sou esse emprego que odeio? A resposta? Chocante, desconcertante. Ela percebeu que uma parte dela estava agarrada à segurança do salário fixo. Um porto seguro, por mais turbulento que fosse. Uma parte dela tinha medo. Medo de assumir riscos. Medo de se lançar no desconhecido. Uma parte dela acreditava, profundamente, que não merecia algo melhor, que não era digna de uma vida mais plena. E mais profundo ainda, bem lá no fundo da sua alma, uma parte dela estava usando aquela situação para evitar crescer, para evitar descobrir seu verdadeiro potencial. Era mais fácil reclamar do emprego ruim do que enfrentar a árdua jornada de buscar algo extraordinário, algo que fizesse seu coração vibrar. Quando ela reconheceu isso, quando ela aceitou radicalmente não apenas o emprego, mas também seus próprios medos e limitações, algo se quebrou. A sensação de um espelho rachado, algo se transformou dentro dela. Ela parou de reclamar, parou de procurar saídas desesperadamente, parou de se sentir uma vítima, uma presa indefesa, e começou a se perguntar: como posso usar essa situação para crescer? Como posso me transformar mesmo estando aqui? Em 2 meses, ela havia se tornado uma pessoa completamente diferente no trabalho. Mais presente, mais criativa, mais colaborativa. A transformação interna, sutil a princípio, começava a se manifestar. Seu chefe a chamou para oferecer uma promoção que nem existia antes. Uma posição criada especificamente para ela, com o dobro do salário e total autonomia criativa. As circunstâncias externas responderam diretamente à transformação interna, mas aqui está a parte mais interessante da história. Quando ela recebeu a oferta, ela percebeu que não queria mais aquele emprego. A transformação interna havia revelado que seu verdadeiro chamado estava em outro lugar. Seu propósito maior a chamava. Então, ela recusou a promoção e abriu sua própria empresa. E hoje,
3 anos depois, ela fatura 10 vezes mais do que ganhava no emprego que odiava. Veja a elegância da inteligência universal. Ela não precisou escapar do emprego ruim. Ela precisou se transformar através dele. E quando a transformação estava completa, o emprego naturalmente se tornou irrelevante. Obsoleto é a diferença entre tentar mudar circunstâncias e permitir que as circunstâncias te transformem. No primeiro caso, um case interessante. Você luta contra a realidade. No segundo, você dança com ela. Quando você dança com a realidade, ela te leva a lugares que você nunca imaginaria sozinho. A uma dimensão de possibilidades infinitas. Mas dançar exige habilidade. E a habilidade mais importante nessa dança é a capacidade de distinguir entre o que você pode mudar e o que você precisa aceitar. Existe uma oração famosa que diz: Deus, me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir entre elas. Eckhart Tolle leva isso um passo além. Ele diz: aceite tudo o que está acontecendo externamente agora e mude tudo o que está acontecendo internamente agora. Porque o externo é o passado se manifestando. É resultado de escolhas e padrões que já foram feitos. Você pode influenciá-lo, mas não controlá-lo diretamente. Mas o interno é o presente em ação. É o lugar onde o futuro está sendo criado agora. É onde você tem controle total. Quando você trabalha consistentemente no interno, o externo não tem escolha senão se transformar. É uma lei da física consciencial, uma verdade inegável. Mas existe um desafio nesse processo que pode te fazer desistir antes de ver os resultados. O desafio da lacuna temporal. Entre o momento em que você muda internamente e o momento em que isso se reflete externamente, existe uma lacuna. Pode ser dias, semanas, meses, em alguns casos, anos. E nessa lacuna, o ego vai tentar te convencer de que nada está funcionando, que você está perdendo tempo com filosofia espiritualista, que precisa voltar ao mundo real, ao mundo da ação externa. A busca incessante por resultados imediatos. Mas aqui está o que você precisa entender sobre essa lacuna. Ela não é um bug do sistema, é uma feature. Essa lacuna existe para testar sua fé na transformação interna, para ver se você realmente integrou a verdade, ou se ainda está dependente de validação externa. É como plantar uma semente. Você não desiste da semente porque ela não vira árvore no dia seguinte. Você confia no processo natural de crescimento, na sabedoria da natureza, e há sinais sutis de que a transformação está acontecendo, mesmo antes de se manifestar externamente. Você se sente diferente, mais em paz com situações que antes te perturbavam, mais claro sobre o que realmente importa, mais conectado consigo mesmo. Pessoas começam a responder a você de forma diferente. Oportunidades começam a aparecer. Coincidências significativas aumentam. Esses são os primeiros frutos da transformação interna. E se você prestar atenção neles, eles te darão a força para continuar, até que a transformação externa se complete. Mas tem um último segredo sobre essa frase de Eckhart Tolle que quero compartilhar com você. Um segredo que pode acelerar dramaticamente todo esse processo. O segredo está na palavra você, da frase "você não é vítima das circunstâncias". Que você é esse? Não é o você que tem um nome, uma ação, uma história pessoal. Não é o você que tem problemas para resolver e metas para alcançar. É o você que existe antes de todos esses papéis e identidades. O você que observa seus próprios pensamentos. O você que está ciente da sua própria consciência. Esse você nunca foi vítima de nada, porque esse você é pura consciência. E consciência não pode ser ferida, limitada ou diminuída por circunstâncias. Consciência apenas observa, e ao observar, transforma tudo o que toca.
Quando você se identifica com essa consciência pura, ao invés de se identificar com suas circunstâncias, você automaticamente transcende a posição de vítima. Não porque suas circunstâncias mudam imediatamente, mas porque você reconhece que sua verdadeira natureza é intocável por qualquer circunstância. E desse lugar de reconhecimento, dessa perspectiva de consciência pura, você pode trabalhar com suas circunstâncias como um artista trabalha com tinta. Você não é a tinta, você é o artista. E artistas não são vítimas dos seus materiais. Eles usam os materiais para criar algo belo. Suas circunstâncias são seus materiais. Sua consciência é o artista. E a obra de arte que você está criando é sua própria vida. Agora, deixe-me te dar uma ferramenta prática para trabalhar com isso. Toda vez que você se pegue se sentindo vítima de alguma situação, pare e faça esta pergunta. De que perspectiva eu estou vendo isso? Você está vendo da perspectiva da sua personalidade, da sua história, dos seus medos e limitações. Você vai se sentir vítima. Se você conseguir dar um passo atrás e ver da perspectiva da consciência pura, da perspectiva do observador silencioso dentro de você, tudo muda. Você vê a situação não como algo que acontece com você, mas como algo que está acontecendo dentro de você, na sua consciência, para a sua evolução. E dessa perspectiva, até mesmo as situações mais difíceis se tornam oportunidades. Oportunidades de crescimento, de compaixão, de força, de sabedoria, de presença. Isso não torna as situações menos desafiadoras. Não. Mas te torna mais poderoso para lidar com elas. Quando você se torna mais poderoso, suas circunstâncias começam a refletir esse poder. Essa é a promessa final da frase de Eckhart Tolle. Não que sua vida se tornará fácil, mas que você se tornará capaz de dançar com qualquer dificuldade. E quando você sabe dançar, até mesmo as tempestades se tornam música. Uma sinfonia, talvez. Há uma última coisa que preciso te dizer. Algo crucial. Uma coisa que nenhum guru, nenhum professor, nenhum livro de autoajuda, nenhum canal do YouTube pode fazer por você. Você precisa experimentar isso por si mesmo. Você pode entender intelectualmente tudo o que compartilhei aqui. Pode concordar, pode até se emocionar, sentir um nó na garganta. Mas se você não aplicar isso na sua própria vida, se você não usar suas próprias circunstâncias como um laboratório de transformação pessoal, isso permanecerá apenas conhecimento teórico. E conhecimento teórico não transforma ninguém. Então aqui está meu desafio para você. Um desafio que pode mudar sua vida para sempre. Escolha a situação mais difícil da sua vida agora. Aquela que te faz sentir mais preso, mais refém das circunstâncias, como um peixe numa rede. Uma semana, experimente olhar para ela através da lente da frase de Eckhart Tolle. Pare de perguntar por que isso está acontecendo comigo. E comece a perguntar, como eu sou isso? O que isso está aqui para me ensinar? Como posso usar isso para crescer? Pare de lutar contra a situação e comece a trabalhar com ela. Pare de esperar que ela mude e comece a mudar você através dela. Observe o que acontece. Não em uma semana, talvez não em um mês, mas observe. Porque quando você realmente integra essa verdade, quando você para de ser uma presa das circunstâncias e reconhece que você é as circunstâncias, algo extraordinário acontece. Você se torna o criador consciente da sua própria experiência. E criadores nunca são vítimas. Eles são artistas da própria existência. Lembra da porta que mencionei no começo? A porta que range quando você tenta abri-la? A sensação de um espelho rachado? Aquela porta nunca esteve trancada. O barulho que você ouvia não era a porta rangendo. Era o som das suas próprias correntes se quebrando. O som de algo se quebrando dentro de você. A sensação de libertação. E agora você sabe.
A chave sempre esteve nas suas mãos. Você só precisava ter a coragem de usá-la. A coragem de encarar a sua própria verdade.